Olá, estou aqui em frente ao Sinserpa, é o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais da Prefeitura Municipal de Apuarema. Neste exato momento está acontecendo aqui uma assembleia extraordinária, onde eles estão discutindo sobre descontos indevidos nas verbas indenizatórias dos servidores públicos por conta da Prefeitura Municipal de Apuarema. Segundo o sindicato, a Prefeitura vem fazendo esses descontos indevidos nas verbas indenizatórias dos funcionários públicos. E, segundo o sindicato, esses descontos são ilegais. Já está reunido aqui vários funcionários da Prefeitura Municipal de Apuarema. Vou conversar com o presidente do sindicato, Davi Júnior. Estamos aqui com o Davi Júnior, ele que é presidente do sindicato dos funcionários da Prefeitura Municipal de Apuarema. E ele vai esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. É isso mesmo, Enio. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, desde o final do ano passado, já chegou ao entendimento que as verbas indenizatórias não pode acontecer nenhum tipo de desconto. E aqui na cidade de Apuarema, infelizmente, essas verbas indenizatórias, que são 13º salário, terço de férias e alguns adicionais, estão tendo desconto. E quando somam esse desconto, é um desconto muito alto. Haja vista que o presidente Lula estipulou um teto para quem ganha até R$5 mil não pagar o imposto de renda. Então, se eu ganho menos de R$5 mil, eu não pago o imposto de renda. O que acontece? Alguns servidores que, quando essas verbas, que é considerada indenizatória, anexa ao salário, passa de R$5 mil. Aí automaticamente desconta o imposto de renda. Então, se for aplicar a lei que o Supremo Tribunal já determinou, alguns servidores não iriam pagar esse imposto de renda. Então ela perde, além do terço de férias, além do 13º salário, perde também algumas parte da sua remuneração mensal. O sindicato já notificou a prefeitura sobre o assunto e qual foi a resposta? Olha, nós, assim que soubemos através do nosso jurídico, o Dr. Tiago, que é um excelente advogado, no final do ano passado, nós notificamos a prefeitura verbalmente, através de mensagem de WhatsApp, e depois notificamos através de ofício. Solicitamos também que o jurídico da prefeitura enviasse um parecer baseada no que a prefeitura faz para que ainda está descontando. Esse ofício acabou demorando um pouquinho de chegar em nossas mãos, mas quando chegou, é um ofício aqui meio que confuso ao meu entendimento, porque no final desse ofício, desse parecer jurídico, o advogado da prefeitura fala que a prefeitura pode descontar ou não, se quiser. Em outras gestões já havia acontecido isso ou é a primeira vez aqui no município? Na realidade, nas outras gestões já tinha acontecido, porque isso sempre foi uma luta do sindicato. Não descontar nada em qualquer verba que seja indenizatória. Porém, existia sempre uma dúvida. O que aconteceu? No final do ano passado para esse ano, o Supremo Tribunal bateu o martelo. Então, o que vale mesmo é de janeiro para cá. Davi, e se caso a prefeitura não dá uma resposta e continuar descontando, qual a decisão será tomada por conta do sindicato? Olha, veja bem, eu como presidente do sindicato, eu não posso falar o que vai acontecer. A única coisa que eu posso fazer é convocar uma assembleia, trazer o nosso advogado, o contador, e apresentar a problemática, e a categoria vai decidir. O que a categoria decidir hoje, beleza, a categoria decide, não, tá bom, pode continuar descontando, vai continuar. A categoria, não tá bom não, vamos fazer uma paralisação, vamos fazer uma greve. O que a categoria decidir, assim será feito. Ô Davi, caso for para a justiça e o sindicato ganhar a causa, esse dinheiro que já foram descontados no passado, os funcionários voltam a receber ou não? Se nós fazemos de tudo para não ter que judicializar, porque quando judicializa, talvez os prefeitos até gostariam que a gente nem brigasse e se judicializar. Por quê? Porque a demora do processo é grande, às vezes o prefeito sai do mandato e o processo não foi nem finalizado ainda. Então a gente não tem interesse, o nosso interesse é dialogar, mostrar que está errado, a prefeitura entender que está errado e consertar o erro. Esse é o nosso interesse. Se acaso não acontecer, a gente vai continuar pressionando, fazer as paralisações, se acaso precisar fazer greve e a categoria entender que é necessário fazer uma greve, fazer umas paralisações para forçar a prefeitura a vir sentar para negociar. É claro que
não existe essa mesa de negociação porque a prefeitura entende que não está fazendo nada de errado. Esse é o maior problema. Agora, deixa eu só explicar para vocês. Tem outro porém. Existe o Tribunal de Contas em Jequié, que é o Tribunal de Contas dos municípios. Eu falei com o prefeito pessoalmente: prefeito, se o senhor acha que está fazendo certo, é fácil. Faça um pedido que só ele pode fazer, nós não podemos fazer, só ele pode fazer. Faça um pedido para o tribunal, pergunte a ele se está certo ou errado. Mas, infelizmente, até o momento ele não fez essa solicitação ao tribunal. E se ele fizer, o tribunal vai falar que ele está fazendo errado. Davi, mais algo a declarar? Não, meu amigo. Eu agradeço a oportunidade e o espaço. Então vamos tentar falar com o advogado também do sindicato para ele esclarecer também mais sobre o assunto. Vamos falar aqui com o doutor advogado Tiago, advogado aqui do sindicato. Ele também vai esclarecer algumas coisas sobre esse desconto indevido nas contas do salário dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Apuarema. Doutor, boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos que acompanham esse importante instrumento de comunicação. Hoje, 6 de maio, nós temos uma pauta logo mais com os servidores públicos do município de Apuarema para tentar dar um encaminhamento a um pleito que a gente vem encaminhando junto à administração municipal, que não é novo, ele já perdura há algum tempo, que é tentando demonstrar à administração a ilegalidade de se operar alguns descontos e algumas verbas que a gente considera de natureza indenizatória, ou seja, são verbas que são recebidas eventualmente pelos servidores em algumas oportunidades, exemplo do terço de férias, e alguns descontos incidentes também sobre o imposto de renda, onde o município, sob o entendimento que deve haver desconto, ele opera o pagamento acompanhado de descontos. Quando a gente pega o contra-cheque desses servidores, a gente observa que na prática se tem uma perda significativa, porque esses servidores acabam tendo desconto e pagando um pouco a mais de imposto devido sobre essas verbas. O sindicato, por sua vez, entende e aponta fundamentos legais justificando que esses pagamentos não deveriam ser procedidos, esses descontos não deveriam ser realizados sob a justificativa que essas verbas seriam indenizatórias. Se tem um impasse nessa quebra de braço, o que a gestão entende, o que o sindicato entende, a gente tem tentado de todas as formas encaminhar na via consensual um acordo, uma composição com o município para que o município reconheça essa ilegalidade. Primeiro, que ele conclua e se opere que esses descontos não devem ser realizados, porque é uma coisa que acontece ano a ano. Então a gente tem essa expectativa que se reconheça e se avance para se conscientizar e se definir que isso não mais aconteça, esses descontos nos pagamentos futuros, e também pleiteando a solução do último pagamento dos descontos que foram realizados, sobretudo nos meses de dezembro e janeiro, na expectativa de que de algum modo isso seja também reposto aos servidores, considerando que quando a gente pega o caso a caso são descontos consideráveis, na vida financeira, no dia a dia do servidor, são valores que de algum modo fazem diferença para os servidores que deixaram de ter esse valor a mais na sua remuneração em razão desse desconto. Então a gente teve alguns encaminhamentos junto com a administração, até então a gente não conseguiu êxito para fechar essa questão, algum tipo de acordo de composição, e logo mais a gente vai colocar isso em assembleia para discutir com a categoria, ouvir os servidores para de algum modo fazer algum encaminhamento, ouvindo e respeitando sempre a vontade dos servidores públicos em assembleia. Se caso não houver uma justificativa para esclarecer esse desconto considerado ilegal, pode ser considerado crime, doutor? Veja, a discussão e a preocupação do sindicato, a gente deixa isso claro, de qualquer forma, a gente preza primeiro sempre pelo diálogo e pelo consenso. A gente tem a visão e o modo de agir que se a gente tiver uma porta aberta, uma mesa, 2 cadeiras, a gente tem condições de sentar, conversar e alinhar, e faço o registro que isso a gente tem conseguido, as situações que a gente encaminha o prefeito, por vezes ele tem sempre essa boa vontade de sentar e ouvir, mas a gente vai além, a categoria por vezes ela não quer ser só ouvida, ela quer também a solução desses problemas, então a gente tem tentado de algum modo encaminhar essa solução. Existe por parte da administração a justificativa que talvez eles entendam que isso é devida do ponto de vista jurídico, também uma discordância de posicionamento, mas eu não diria que haveria reflexo na esfera criminal, mas sem dúvida na esfera administrativa, porque isso pode resultar em ações judiciais contra o município, cobrando esses valores, de algum modo na esfera administrativa e política, porque tem toda uma categoria que está nessa expectativa de descontar. A gente brinca sempre, talvez para a prefeitura não faça tanta diferença deixar de descontar, porque esses valores que ela desconta ficam retidos como receita para o município, mas, por certo, na vida dos servidores, no dia a dia, faz toda a diferença. Então, eu não iria pelo esse apontamento no lado penal nem criminal, eu diria pelo lado administrativo, pelo lado político, registrando sempre que o sindicato tem essa expectativa que a gente consiga sanar isso sem maiores desgastes, sem maiores entraves, mas até então a gente não conseguiu ter êxito em relação a essa pauta junto à Prefeitura Municipal.
Doutor, para não tomar muito seu tempo, tem muita gente para o senhor atender ainda, o senhor tem mais algo a declarar? Não, a gente conta logo mais que tenhamos uma participação efetiva, né? A gente tem esse trabalho do sindicato, dos servidores, que de modo bem efetivo representa os interesses da categoria, tem sempre levado a administração, não só essas pautas, como outras pautas importantes de valorização do trabalho, de valorização salarial, que a gente tem conseguido avançar, e é uma coisa que a gente tem que apontar como, de fato, o mérito tem que ser dado à gestão em outras pautas, ela tem assistido e tem atendido a expectativa dos servidores, mas a gente precisa avançar em relação a outras pautas que a gente entende que é igualmente importante. E a pauta principal que está em mesa nesse momento é esses descontos que a gente entende devido. Então, a gente roga que o prefeito municipal tenha essa sensibilidade, assim como teve, para conceder reajuste salarial, conceder aumento aos servidores municipais que ele concedeu, né? E é um mérito que a gente reconhece e louva e parabeniza a gestão por isso, que ele de igual modo tenha essa sensibilidade para que a gente consiga também, junto a essa pauta, ter essa solução que saia todo mundo satisfeito com essa solução, que é uma expectativa grande, repito, os servidores têm essa grande expectativa que isso seja resolvido. A gente acredita que a gente, por um caminho ou por outro, a gente vai conseguir essa solução. Doutor, muito obrigado por nos atender, tá bom? Nada, eu que agradeço, a gente bota à disposição e o registro dessa participação especial do sindicato na vida dos servidores em Apuarema. Se o prefeito Beto quiser falar, estamos aqui à inteira disposição também para atender o prefeito, para ouvir os dois lados. Quero aqui agradecer também ao presidente do sindicato, nosso amigo Davi Júnior, o jornalista aí da rádio Apuarema FM. Você que ainda não consegue ouvir a rádio através do rádio, baixe o aplicativo na Play Store e ouça o jornal Apuarema FM de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Muito obrigado.